Olá! Durante anos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias impôs penalidades aos membros que revelassem os seus juramentos feitos nos templos, como a ameaça de terem as suas gargantas e entranhas cortadas. Mas essas penalidades foram retiradas na década de 90. Na corrida presidencial de 2012, Mitt Romney, um candidato membro da Igreja, se candidatou à presidência da República, concorrendo com Barack Obama. Apesar da empolgação de muitos membros da Igreja com a candidatura de Romney, muitos críticos ficaram preocupados se Romney seria capaz de defender a Constituição americana acima dos próprios votos secretos e sagrados feitos nos templos. A BBC aproveitou esse momento e fez uma entrevista com o apóstolo Jeffrey R. Holland, a fim de tomar alguns esclarecimentos. Vamos ver. Let's talk about Mitt Romney, Okay. the man who may well become the most powerful man on earth. As a Mormon in the temple, I've been told, he would have sworn an oath to say that he would not pass on what happens in the temple, lest he slit his throat. Is that true? That's not true. That's not true. We do not have penalties in the temple. You used to. We used to. Therefore, he swore an oath saying, I will not tell anyone about the secrets here, lest I slit my throat. Well, the vow that was made was regarding the ordinance of the temple. Durante a entrevista, percebeu-se um certo desconforto do apóstolo, que tentou negar a existência das penalidades no templo, apesar dele saber que Mitt Romney tinha feito esses convênios antes da década de 90, onde ainda havia essas penalidades. O jornalista bem informado conseguiu fazer Holland reconhecer esses juramentos, mas Holland tentou se esquivar dessas penalidades horríveis, associando elas apenas aos convênios. No entanto, esses convênios estão intimamente ligados à obediência a Deus, que, dentro da religião Mormon, está relacionado à obediência ao profeta, que é o representante de Deus. Isso gerou um grande temor entre os eleitores. Afinal de contas, de acordo com o histórico da igreja, Joseph Smith já se declarou o rei de toda a terra, estabeleceu uma constituição entre seu próprio grupo que superava até mesmo as leis americanas. Brigham Young também já esteve envolvido em diversos problemas, como o massacre de Mountain Meadows, o massacre dos índios americanos de Utah, e por vezes a voz dos profetas prevaleceram entre os membros em relação às leis americanas, como a própria poligamia. Assim como Holland tentou escapar das penalidades horríveis que existiam nos templos, muitos que fazem o juramento em defesa de sua fé nos templos, devido à natureza não só sagrada, mas secreta, fazem com que a ideia de mentir para o Senhor seja algo louvável dentro de seus juramentos e de certas circunstâncias apresentadas. Analisaremos nesse vídeo se de fato essas cerimônias são apenas sagradas ou têm um vínculo secreto. Também analisaremos a origem dessas cerimônias. Não me apegarei às cerimônias atuais da igreja, mas aquelas cerimônias que já foram descontinuadas e, dessa forma, não são consideradas mais sagradas dentro dos rituais atuais da igreja. Vamos então explorar essas questões no vídeo de hoje. Joseph Smith ensinou que as ordenanças instituídas nos céus antes da fundação do mundo no sacerdócio, para a salvação dos homens, não devem ser alteradas ou mudadas. Todos devem ser salvos nos mesmos princípios. Então, Joseph Smith estabeleceu duas condições para as ordenanças, que elas não podem ser alteradas e também não podem sofrer modificações. Vamos ver se, no decorrer do tempo, as cerimônias do templo foram mudadas, perdendo seu significado original, e também se foram modificadas para simplificar os rituais, a fim de esconder algo constrangedor por trás deles. Heber C. Kimball, em seu diário, registra sua investidura em Nauvoo e descreve como um evento estranho. Ele descreve da seguinte forma: eventos estranhos. Junho de 1842. Fui iniciado na antiga ordem. Fui lavado e ungido e selado e ordenado sacerdote. E assim por diante, em companhia de outros 9. Vidente Joseph Smith, Hiram Smith, William Law, William Marks, juiz James Adams, Brigham Young, Willard Richards, George Miller, N.K. Whitney. A história da igreja observa que Joseph Smith inaugurou a investidura em 4 de maio de 1842, na loja de Nauvoo no piso superior. O templo de Nauvoo só seria dedicado em 1846, quando Joseph já havia falecido. De acordo com o diário, em 4 de maio de 1842, Joseph diz: passei o dia na parte alta da loja, no meu escritório privado, assim chamado porque, naquela sala, eu guardava meus escritos sagrados, traduzia registros antigos e recebia revelações. E em meus negócios gerais,
escritório ou sala da loja, onde a fraternidade maçônica se reunia ocasionalmente por falta de um lugar melhor. Em conselho com o general James Adams, de Springfield, patriarca Hiram Smith, bispos Newell K. Whitney e George Miller, presidentes Brigham Young, Heber C. Kimball e Wheeler Richards, instruindo-os nos princípios e na ordem do sacerdócio, atendendo às lavagens, unções, investiduras e à comunicação das chaves pertencentes ao sacerdócio arônico, e assim por diante, até a ordem mais elevada do sacerdócio de Melquisedeque. Então as lavagens, unções e investiduras já estavam acontecendo na loja maçônica, antes da construção do templo, e o caráter das cerimônias tinha um vínculo de serem muito mais secretos que hoje. Heber C. Kimball escreve uma carta a Parley P. Pratt e diz que há uma semelhança de sacerdócio com a maçonaria. No trecho da carta diz: "Eu gostaria que você estivesse aqui para sentir e ouvir por si mesmo. Recebemos algumas coisas preciosas por meio do profeta sobre o sacerdócio que alegrariam sua alma. Não posso entregá-los a você no papel, pois não podem ser escritos. Então, você deve vir buscá-los. Organizamos aqui uma loja maçônica desde que obtivemos uma carta constitutiva. Isso foi em março. Desde então, quase 200 foram feitos maçons. Os irmãos Joseph e Sidney foram os primeiros a serem recebidos na loja. Todos os 12 tornaram-se membros, exceto Orson Pratt. Ele fica para trás, mas logo acordará. Há uma semelhança de sacerdócio na maçonaria. O irmão Joseph disse que a maçonaria foi retirada do sacerdócio, mas degenerou, embora muitas coisas sejam perfeitas. Em outra ocasião, o apóstolo Heber C. Kimball declarou: "Temos a verdadeira maçonaria. A maçonaria da época é recebida da apostasia que ocorreu nos dias de Salomão e Davi. Eles têm de vez em quando algo que é correto, mas nós temos a coisa real. Mas quantos a compreendem e veem a propriedade de sermos verdadeiros uns com os outros?" A declaração de Franklin D. Richards também informa em seu discurso que Joseph pediu ao Senhor para restaurar aquilo que foi perdido na maçonaria. Ele diz: "Falei sobre a organização maçônica em Nauvoo e algumas das circunstâncias que levaram o profeta Joseph a pedir ao Senhor e obter a promessa de restaurar o que estava realmente perdido para restaurar todas as coisas que enfureceram os altos funcionários da ordem mística, para que o grande conclave nacional expulsou ou cortou toda a ordem maçônica mórmon de sua comunhão. Os irmãos apreciaram muito minha explicação e senti-me aliviado em meu espírito por ter conseguido realizar o que havia sido gravado em minha mente há algum tempo." Então, de acordo com Franklin D. Richards, o fato de Joseph estar usando símbolos e sinais maçônicos fora dos padrões estabelecidos pela maçonaria desagradou a ordem mística. Por isso, muitos dos maçons estavam no dia do evento do assassinato de Joseph, porque havia um juramento de sangue na maçonaria para quem desrespeitasse suas regras, semelhante ao juramento dos Mormons no período de Brigham Young, como veremos no decorrer do vídeo. Tanto o templo de Nauvoo como o de Salt Lake eram repletos de símbolos maçônicos, como podemos ver. Com o tempo, a igreja foi higienizando esses símbolos, em grande parte, pagãos de seus templos, e hoje praticamente vemos poucos símbolos à mostra. O próprio templo de Salt Lake vem recebendo profunda reforma, e a tendência é cada vez mais a igreja ir se distanciando dos ritos maçônicos, a cada alteração nas cerimônias que faz. Símbolos maçônicos, como a santidade ao Senhor, aperto com a mão direita, o olho que tudo vê, o alfa e ômega, a colmeia, eram encontrados em diversas partes do templo. Aqui, mais alguns símbolos maçônicos utilizados. O símbolo do Conselho dos 50 era usado o pentagrama invertido como logotipo. O martelete usado no véu do templo, os símbolos do sol, lua e estrelas. As roupas contendo o símbolo do compasso, esquadro e régua também remetem a sinais maçônicos. O Improvement Era, de 1906, falava sobre os garments. Essa vestimenta não poderia ser modificada ou alterada. Entendia-se que ela dava proteção física e espiritual. Após 1998, de acordo com o Manual Geral de Instruções da Igreja, foi dito que os garments davam apenas proteção espiritual. Hoje sabe-se que nem proteção espiritual o garment pode trazer, já que muitos líderes já cometeram diversas bizarrices e pecados usando o próprio garment. De acordo com o periódico, dizia: "O Senhor nos deu as vestes do santo sacerdócio, e vocês sabem o que isso significa. E, no entanto, existem aqueles de nós que os mutilam, para que possamos seguir as práticas tolas, vãs e, permita-me dizer, indecentes do mundo. Para que tais pessoas possam imitar as modas, não hesitarão em mutilar aquilo que deveria ser considerado por elas a mais sagrada de todas as coisas do mundo. Depois da sua própria virtude, perto da sua própria pureza de vida, eles devem considerar sagradas essas coisas que Deus lhes deu, não modificadas e inalteradas em relação ao próprio padrão que Deus lhes deu. Tenhamos a coragem moral de nos opormos às opiniões da moda, especialmente quando a moda nos obriga a quebrar um pacto e assim cometer um pecado grave. Portanto, essas vestes não poderiam ser alteradas, pois foram recebidas do alto. Porém, a própria igreja alterou elas a fim de se adequar às vestimentas contemporâneas. Aqui vemos uma pessoa com os garments naquela época, quase sem costuras. Os sinais dos garments eram cortados no templo, e a própria pessoa costurava os sinais em casa posteriormente, fazendo a marca dos garments. Em 1842, os garments iam até o tornozelo e punhos, e ficou assim
até 1923, quando encurtaram o garment até a altura do joelho e do cotovelo. E em 1979, a igreja autoriza a usar 2 peças de garment, a parte de cima e a parte de baixo. Um ramo que é fiel ao uso dos garments, conforme revelado, e que não aceitaram as alterações para se adequarem à moda, são os mormons fundamentalistas, que realmente vivem a doutrina de Joseph Smith. No livro Juvenile Instructor, um livreto publicado aos jovens, George K. Cannon diz o seguinte sobre a relação da maçonaria e os templos. Noutra ocasião, o Sr. Ed declarou que as sociedades secretas eram instituições criadas pelo homem, através das quais o diabo operava, referindo-se à maçonaria. Ele disse: embora esta instituição tenha suas origens há muitos séculos, é apenas um sacerdócio pervertido roubado dos templos do Altíssimo. Depois de dar vários sinais maçônicos, ele testificou que o próprio Jesus Cristo era o chefe e mestre maçom. Eu não vou gastar muito tempo analisando associações entre maçonaria e os templos da igreja, porque gastaria muito tempo, já que toda a cerimônia dos templos, Sud, foram retirados da maçonaria e alterados o significado e suas falas. Vou citar apenas a passagem pelo véu do templo. Não vou ficar falando da cerimônia do templo, e sim da cerimônia maçônica. Quem já passou pelo templo vai perceber que é idêntico, mudando apenas o sentido das falas. O livro maçônico Richardson's Monitor of Freemasonry fala da cerimônia de passagem no véu, dizendo: o diretor dá um alarme ao bater 9 vezes no chão. Em alguns casos, usa-se o martelo para chamar também, o que traz à tona o mestre do primeiro véu. O mestre do primeiro véu diz: quem está aí? Quem ousa aproximar-se deste véu exterior do nosso sagrado tabernáculo? Quem é você? O diretor: são 3 cansados viajantes da Babilônia. Mestre do primeiro véu: quais são suas intenções? O diretor: viemos para ajudar no nobre e glorioso trabalho de reconstrução da casa do Senhor, sem esperança de pagamento ou recompensa. Mestre do primeiro véu: como você espera entrar aqui? O diretor: por um sinal que recebemos na Babilônia. Mestre do primeiro véu: dê para mim. O diretor: eu sou o que sou. Mestre do primeiro véu: o sinal está certo. Você tem minha permissão para entrar. Os candidatos agora são admitidos no primeiro véu, quando as bandagens são retiradas de seus olhos. Aqui vemos a imagem maçônica de passagem entre os véus, até chegar no grande sumo sacerdote nos fundos. Nos templos é apenas um véu, mas é passado de uma sala para outra, recebendo os sinais que são apresentados no véu posteriormente. Os apertos de mão maçônicos são muito similares aos do templo. Aqui mostra o texto da cerimônia maçônica, enquanto o membro recebe os sinais e símbolos de cada aperto de mão. Venerável mestre, ele dá o toque. O que é isso? Diácono sênior: o toque de um companheiro. Venerável mestre: tem nome? Tem sim. Você pode dar a mim? Eu não o recebi, nem vou transmiti-lo. Assim como nos templos, na maçonaria também é feito o círculo de oração. David Berger diz: outras semelhanças com os ritos maçônicos incluem o círculo de oração, que exigia que os iniciados maçônicos se reunissem em torno de um altar, colocassem o braço esquerdo sobre a pessoa ao lado deles e dessem as mãos. O projeto do templo de Nauvoo era repleto de símbolos maçônicos. O anjo com a trombeta, que não foi especificado quem era, tinha a marca do esquadro e do compasso acima dele. Esse templo foi destruído pela perseguição e foi restaurado sem esse anjo maçônico, mas com o anjo Moroni em 2002. No início, apenas pessoas convidadas tinham acesso às cerimônias de vestidura, assim como ocorre na maçonaria. O convite geralmente estava relacionado à aceitação da esposa espiritual ou ao casamento plural. Como na maçonaria, onde apenas homens podem entrar, e por convite, no início, os homens que realizavam esses rituais na loja de Nauvoo eram pessoas que recebiam o convite do profeta e seus conselheiros. Da mesma forma, as mulheres da Sociedade de Socorro que participavam dessa organização eram aceitas por convite, que geralmente consistiam na aceitação do casamento plural. Tanto a ordem do sacerdócio quanto as mulheres da Sociedade de Socorro tinham o juramento de manter o segredo, a fim de sustentar seus compromissos e a prática da poligamia, como visto no vídeo sobre o tema. A poligamia era a essência que fundamentou a origem dos templos. Em uma carta a Emma Smith e à Sociedade de Socorro, em 31 de março de 1842, Joseph alerta sobre a importância de guardar segredo e desqualificar qualquer pessoa que venha a maldizer os líderes da igreja, pois não queria que outras pessoas acreditassem que eles pudessem não estar vivendo os padrões morais da sociedade. Ele diz: fomos informados de que alguns homens, sem princípios, cujos nomes não mencionaremos no momento, foram culpados de tais crimes. Não mencionamos seus nomes, sem sabermos que pode haver alguns entre vocês que não são suficientemente qualificados na maçonaria para manter um segredo. Portanto, basta que existem esses e, portanto, nós o avisamos e avisamos em nome do Senhor verificar e destruir qualquer fé que qualquer pessoa inocente possa ter em tal caráter, ou seja, em tal pessoa que esteja maldizendo os líderes, destruindo sua reputação, pois não queremos que ninguém acredite que algo vindo de nós seja contrário à antiga moral e virtudes estabelecidas e às leis bíblicas que regulam os hábitos, costumes e conduta da sociedade. Os profetas modernos agem da mesma forma, como vimos no início do vídeo com Elder Holland. A ideia é mentir em nome do Senhor,
a fim de manter uma boa imagem da igreja e de seus líderes, mesmo que isso incorra em mentir. Um outro ponto é que, apesar da igreja tentar dizer que as ordenanças do templo são sagradas e não secretas, a fim de anular a natureza de que um segredo é algo secreto, isso não é verdade. As ordenanças podem ser consideradas sagradas para os membros, todavia isso não anula o fato de que são rituais secretos também. Em seu diário, Joseph disse: o segredo da maçonaria é manter o segredo, ou seja, tornar secreto. Brigham Young, em um discurso, também fala sobre a importância de guardar segredos, dizendo: meu marido sabe de algo que não pode me contar. Alguns de vocês, homens, sabem algo que não podem contar às suas esposas? Recebi algo na investidura que não ouso contar à minha esposa, e não sei como fazer a respeito. O homem que não consegue saber milhões de coisas que não contaria à sua esposa, nunca será coroado no reino celestial. Nunca, nunca, nunca. Não pode ser, é impossível. E aquele homem que não consegue saber das coisas sem contar a nenhum outro ser vivo na terra, que não consegue guardar os seus segredos, e aqueles que Deus lhe revela, nunca poderá receber a voz do seu Senhor para ditar a ele e as pessoas nesta terra. De acordo com o entendimento de Brigham Young, apesar de o Senhor ter designado Eva como uma adjutora idônea para o homem no Jardim do Éden, parece que, para os líderes da igreja, a mulher não é considerada tão confiável para ser cúmplice dos segredos do marido. Essa visão, influenciada pela tradição maçônica, que tanto Joseph quanto Brigham Young incorporaram nos primórdios da igreja, sugere que as mulheres não são vistas como guardiãs confiáveis de segredos. Essa percepção historicamente contribui para que, até os dias atuais, as mulheres não ocupem tantos cargos de destaque e confiança dentro da hierarquia da igreja como os homens. Nas cerimônias do templo, os homens podem saber o nome da mulher, mas a mulher não sabe o novo nome de seu esposo, colocando mais uma vez o homem em posição de superioridade em relação à mulher. Assim como nos templos Sud, o candidato recebe o nome ao entrar em uma sala. Da mesma forma, na maçonaria, é recebido um nome que, por padrão, é Shibboleth, para todos. Na cerimônia maçônica, é feita da seguinte forma: o diácono júnior dá um passo à frente e sussurra Shibboleth no ouvido de seu sênior. Não vou falar como é no mormonismo, mas quem passou pelo templo perceberá a semelhança. Inclusive, assim como na maçonaria, o nome é igual para todos que recebem naquele dia. John Hyde fala sobre o nome dado e afirma que a investidura do templo muda constantemente. Ele diz: há uma coisa que é totalmente ridícula, fingir que a inspiração é sua fonte. Seus sinais, símbolos, marcas e ideias são plagiados da maçonaria. Todo o assunto está sendo constantemente emendado e corrigido. E Kimball costuma dizer: vamos conseguir que tudo fique perfeito, aos poucos. Dar o novo nome é opcional para quem nomeia, e ele não tem regra. A inspiração do momento é a inspiração de Deus. Muitos têm o mesmo nome, mas como não são conhecidos por ninguém, exceto por si mesmo e por aquele a quem são pronunciados no véu, isso não faz a menor diferença. Um homem esqueceu seu nome em meio à agitação, e Pratt não conseguia lembrar que nome lhe deu. E então, para resolver a dificuldade, deu-lhe outro, e ele passou pelo véu. Isso funcionou perfeitamente, do início ao fim. A intenção do mistério é ensinar obediência ilimitada, a Brigham e traição contra o país. Por mais apaixonados que sejam, todos veem isso claramente, e quanto mais forte for sua paixão, maior será a sua obediência. Após a morte de Joseph, Heber C. Kimball registra em seu diário, no dia 13 de dezembro de 1845, novos arranjos para a cerimônia de investidura, como Elohim, Pedro, Tiago e João, conduzido Adão e Eva através dos reinos celestial e terrestrial. Ele diz: ontem à noite foi feito um acordo. Olha que interessante, a cerimônia do templo estava sendo feita por um acordo. Não havia uma revelação, nada de Deus falando com eles, dizendo como deveria ser essa cerimônia. Tudo foi criado a fim de atender os interesses da liderança da igreja. Uma coisa importante é que, nesse período, não havia um profeta de Deus na Terra. Joseph tinha morrido e Brigham Young só seria oficialmente o presidente da igreja em 1847. Então, Deus não estava falando diretamente com ninguém nesse período, mas as ideias da investidura estavam sendo estabelecidas e sendo feitos novos arranjos. Voltando ao diário de Heber C. Kimball, ele continua dizendo: ontem à noite foi feito um acordo estabelecendo uma melhor ordem na condução da investidura. Sob esta ordem, é competência de Elohim, Jeová e Miguel criar o mundo, plantar o jardim e criar o homem e dar a sua ajuda. Elohim dá a responsabilidade a Adão no jardim e os empurra para o reino celestial ou mundo. Então Pedro, auxiliado por Tiago e João, os conduz através do reino celestial e terrestre, administrando as cargas e toques em cada um e os conduz ao véu, onde são recebidos pelo Elohim. E depois de falar com ele por palavras e fichas, são admitidos por ele no reino celestial. Uma certa senhora relata a seguinte história ao entrar na sala de endowment do templo em torno de 1866. Ela diz: Joseph F. Smith então veio até onde todos estávamos esperando e nos disse que se queríamos desistir, agora era a nossa hora.
porque não conseguiríamos depois, e que seríamos obrigados a seguir em frente. Todos aqueles que quisessem passar deveriam levantar as mãos, o que é claro que todos fizeram, acreditando que todas as coisas boas e sagradas que deveriam ser vistas e ouvidas ainda estavam por vir. Ele, então, nos disse que se algum de nós tentasse revelar o que vimos e ouvimos na casa do templo, nossas memórias seriam arruinadas ou danificadas, pois eram coisas sagradas demais para serem faladas uns aos outros. Em 18 de fevereiro de 1846, o Warschau Signal relata que alguns santos dos últimos dias compartilharam os detalhes da cerimônia de investidura. O jornal pode ser encontrado neste link do catálogo de história da igreja. O artigo começa dizendo: cerimônia de investidura. Os santos têm se esforçado para manter a cerimônia da investidura perfeitamente silenciosa, mas alguns deles deixaram o gato fora da bolsa e revelaram tudo. Temos a história de duas fontes diferentes e, como ambas correspondem, damos-lhe crédito. Embora pessoas no exterior, não familiarizadas com o mormonismo, relutem em acreditar que possa existir tanta depravação como é evidenciada na invenção desta cerimônia, e que possam ser encontrados homens e mulheres que possam considerar sagrados os ritos obscenos. Deve haver sempre dois candidatos, um homem e uma mulher, apresentados para investidura, ao mesmo tempo. Estes devem pagar $1 cada como taxa. Se um homem não conseguir encontrar uma mulher para levar consigo a investidura, os chefes da igreja providenciam uma, e vice-versa. Os candidatos são primeiro levados juntos para uma sala, onde são despidos de todas as roupas e lavados uns aos outros da cabeça aos pés. Eles são, então, separados e passam para salas diferentes, onde são untados com óleo doce perfumado, por um dos funcionários da igreja. Eles então passam para outra sala ainda separada, onde um dos 12 pronuncia uma bênção sobre eles, e lhes dão amplos poderes e privilégios, como uma pluralidade de esposas para o homem e outras bênçãos semelhantes para a mulher. Terminada esta cerimônia, os candidatos são reunidos, ainda em estado de nudez, numa sala onde podem permanecer juntos, sozinhos, pelo tempo que acharem convenientes. Eles, então, são investidos em suas vestes e partem. Os realmente iludidos entre os santos consideram esta cerimônia sagrada e pretende ser uma prova de sua virtude, mas foi inventado pelos 12, evidentemente com o propósito de lhes proporcionar uma oportunidade de gratificar as suas concupiscências brutais. Na próxima edição do jornal, em 15 de abril de 1846, é feita uma correção por Emmeline, e ela descreve com mais detalhes a cerimônia. Ela diz: investidura mormon. Sr. Sharp, prezado senhor, descobri pelo seu artigo, o que você publicou a respeito das investiduras mormons, dadas recentemente no templo, que você foi informado erroneamente, pelo menos na medida em que a experiência real ensinou-me nas orgias de uma tarde, aquele, como fui ensinado a acreditar, edifício santíssimo, ao revelar o que estou prestes a fazer. Não sinto nenhuma dor de consciência. Não obstante, tomei sobre mim, durante a risível farsa, vários juramentos e obrigações de caráter sério de não revelar os segredos do sacerdócio, se eles me tivessem sido dados por qualquer outra coisa que não fosse autoridade assumida, e libertinos vis, corruptos e licenciosos, tomando sobre si a autoridade do céu e tentando representar os personagens de nosso Deus e Salvador, sabendo que esses personagens, como eu sabia anteriormente, eram os desgraçados mais degradados da terra. A farsa que me pareceu ser nada menos do que uma terrível blasfêmia. Entrei nesta pretensa operação sagrada, em companhia de outras 14 pessoas, todas irmãs da igreja mormon, e a maioria das quais eu conhecia bem. Eram, em sua maioria, mulheres de bom caráter e pareciam sinceras em suas respectivas devoções. Primeiro fomos recebidos pelo guarda, em uma sala privada, no lado norte do templo. Esta era a sala de preparação ou purificação. Fomos despojados de todas as nossas vestimentas e, em estado de nudez perfeita, fomos lavados da cabeça aos pés. Um cobertor foi então jogado sobre nós, e então, começando pela cabeça, fomos ungidos da cabeça aos pés com óleo doce acentuado, eu acho, com lavanda. Estávamos, então, vestidos com túnicas brancas. Tudo isso foi feito por irmãs da igreja. Nenhuma outra estava presente. É falso dizer que homens e mulheres são admitidos juntos de maneira indecente. Fomos então conduzidos a uma sala chamada Jardim do Éden. Aqui encontramos vários de nossos irmãos, também vestidos de branco e aparentemente em estado soporífero. Fomos apresentados diante deles e uma voz do Senhor os despertou do sono. Depois de uma cerimônia considerável, da qual não me lembro muito, fomos deixados pelo Senhor e logo apareceu um sujeito muito elegante, com um boné preto e uma longa cauda presa a ele. Ele parecia muito familiar e, por sua maneira muito insinuante e amigável, induziu algumas de nossas irmãs a comerem do fruto proibido. Logo depois, a voz do Senhor apareceu novamente no jardim. Todos parecíamos assustados, e homens e mulheres se amontoaram no canto da sala, como se estivessem se escondendo. O sujeito de boné preto se apresenta diante do Senhor e se envolve em uma polêmica, gabando-se do que fez. O Senhor pronuncia uma maldição sobre ele.
Ele deita-se de bruços e sai rastejando. Neste período da cerimônia sagrada, não pude reprimir minhas paixões visíveis, pois esse sujeito desempenhou bem o seu papel. Sem dúvida, o seu papel sendo o papel de um demônio. Foi o mais natural. Fomos então presenteados com aventais que vestimos nessa época. Uma espada foi sacudida contra nós através da divisória da sala, que deveria guardar a árvore da vida. Depois de uma cerimônia considerável, da qual não me lembro, fomos levados para outra sala, que estava escura e sombria. Isto foi chamado de reino terrestre. Imediatamente apareceu o Dandy, Satanás, de boné preto. A princípio ele parecia espiar muito astutamente, e quando descobriu que o Senhor não estava presente, tornou-se muito familiar e persuasivo. Disse ele: aqui estamos todos juntos, e todos bons companheiros bem conhecidos. Alguns metodistas, alguns presbiterianos, alguns batistas, alguns quáqueres, alguns mormons e alguns estrangitas, etc. Vinde, vamos beber juntos. Dessa maneira, ele nos tentou e comemos com ele. Após um considerável desfile e cerimônia, passamos para outra sala, o reino celestial. Aqui, vi alguns dos 12 e, particularmente, Brigham Young com uma coroa branca na cabeça. E como me disseram desde então, representando o próprio Deus. Passamos desta sala sem muita cerimônia para outra. Esqueci o que isso representava. Não aconteceu muito de interessante aqui. E fomos conduzidos de volta e colocados em posse de nossas roupas. Todos menos a irmã. Ela teve um lindo vestido de alpaca roubado durante nossa ausência e nunca conseguiu recuperá-lo. Nos diferentes compartimentos desta farsa singular, assumimos juramentos e obrigações de não revelar os segredos do sacerdócio. Não os considero vinculativos, pois tive amplas e repetidas oportunidades de provar que os administradores dessas obrigações são tão corruptos quanto o diabo no inferno. No local, fui presenteada com um novo nome, que não deveria revelar a nenhuma criatura viva, exceto ao homem a quem deveria ser selado para a eternidade. Por este nome será chamado na eternidade, ou após a ressurreição. Este nome era... Não foi informado. E pelo que pude perceber, todas as mulheres receberam o mesmo nome, mas não podemos revelá-lo umas às outras, sob nenhuma pena menor do que ter suas gargantas cortadas de orelha a orelha, nossos corações arrancados, etc. Esqueci uma parte das penalidades. Em um lugar, algo me foi falado de que não me lembro. O significado era medula nos ossos. O sinal era um aperto firme da mão, pressionando as unhas firmemente no pulso da mão direita. Desde então, um irmão me disse que havia um significado místico nisso, que daqui em diante me será revelado. Agora, Senhor, esta é a substância da investidura mórmon. E o mórmon que diz que isso não é verdade é um mentiroso, e a verdade não está nele. Tenho sido membro desta farsa de arte sacerdotal nos últimos 6 anos. Nos primeiros 4 anos, não suspeitei de nada, além de que estava certa sobre todas as coisas sagradas. Nos últimos 2 anos, estive em dúvida, vendo a conduta abandonada dos padres. Mas continuei avançando, esperando que algo fosse revelado nas investiduras do templo que fortaleceria a minha fé e me qualificaria para propósitos celestiais. Para isso tenho trabalhado noite e dia. Para isso trabalhei ao máximo, para ganhar algo com minha escassa mesada, para ajudar na conclusão daquela construção, cujo lema era Santidade ao Senhor, e iluminado pela Shekinah do céu. Imagine então minha decepção com a farsa blasfema que vi ser encenada diante de mim, e por homens que, em repetidas provações, tentaram me seduzir à mais baixa degradação e ruína. Mas graças ao meu protetor celestial, fui capaz de resistir ao choque, e espero e confio que sobreviverei à desgraça de ter sido associada a um grupo de canalhas sem coração. Espero, Senhor, para a boa comunidade, que você dê à minha revelação um lugar em suas colunas, pois na presença do alto céu, eu pronuncio cada palavra dela como verdade, e nada além da verdade. Atenciosamente, Emmeline. De fato, como declarado por muitos naquela época, as primeiras lavagens para a investidura exigiam que o candidato ficasse nu. Wilford Woodruff, em seu diário, relata sua experiência sendo lavado. Ele diz: fui para uma sala na companhia do Elder Mix e do presidente J. Turpin para cuidar de nossa primeira lavagem. Depois de lavar nossos corpos da cabeça aos pés com água e sabão, nos lavamos em água limpa e em seguida com álcool perfumado. Posteriormente, as lavagens passaram a acontecer em banheiras, como essa fotografada no templo de Salt Lake. Das lavagens nas banheiras, então os participantes passaram a usar tipo de batas ou escudos, com as laterais abertas, onde o oficiante poderia tocar na testa, orelha, olho, nariz, lábios, pescoço, ombros, a fim de dar as bênçãos apenas com toques nas áreas do corpo. Uma prática durante os anos da depressão era pagar as pessoas para realizarem doações aos mortos. Geralmente, esses oficiantes do templo eram membros da igreja com poucos recursos, frequentemente idosos. Os membros que não tinham tempo para realizar ordenanças pelos antepassados falecidos costumavam pagar 75 centavos para os homens e 50 centavos para as mulheres por ordenança. Normalmente, o dinheiro era deixado em depósito com os secretários do templo.
que o desembolsavam à medida que cada investidura vicária era realizada. Não está claro quando esta prática terminou, mas provavelmente foi difícil para os templos administrar a recolha e distribuição do dinheiro. Nos primeiros dias da igreja, os homens podiam ser selados aos homens no templo. Isso foi chamado de Lei da Adoção. Brigham Young havia sido selado a Joseph Smith. 38 rapazes foram selados a Brigham Young. John D. Lee foi o segundo a ser selado a Brigham Young. Lee também tinha 18 ou 19 rapazes selados a ele. A ideia era criar um império celestial. Quanto mais pessoas seladas ao líder, maior seria seu reino no reino celestial. Então a maioria das pessoas queria se selar aos melhores líderes da igreja. E isso começou a gerar um grande problema, porque os elos familiares estavam sendo dissolvidos. As pessoas preferiam ser selados a um líder maior na igreja do que a seu próprio pai sanguíneo na eternidade, o que destruía o espírito de Elias e culminou com a interrupção desta lei. Wilford Woodruff, então, interrompe essa lei exatamente por causa dessa briga por escolher alguém para adotar como pai e ensina que as pessoas devem ser seladas a seus pais e não aos líderes da igreja. Ele explica o seguinte: não me senti satisfeito, nem o presidente Taylor, nem nenhum homem, desde o profeta Joseph, que tenha participado da ordenança de adoção nos templos de nosso Deus. Sentimos que havia mais a ser revelado sobre esse assunto do que as revelações que recebemos no templo de St. George, que o presidente Young apresentou à Igreja de Deus. No início da adoção de homens e mulheres no templo de Nauvoo, muitas pessoas foram adotadas por diferentes homens que não eram da linhagem de seus pais, e houve um espírito manifestado por alguns naquela obra ali que não era de Deus. Os homens sairiam e elegeriam e trabalhariam com todo o seu poder para que os homens fossem adotados por eles. Vou citar um exemplo aqui. Um homem andou por Nauvoo perguntando a todo homem que podia, dizendo: venha e seja adotado por mim, e eu ficarei à frente do reino, e você estará lá comigo. Agora, qual é a verdade sobre isso? Aqueles que foram adotados por aquele homem, se forem com ele, terão que ir para onde ele está. Então, ele no final diz que essa ordenança seria encerrada nos templos. Então houve ordenanças criadas e que não se justificava e foram banidas por falta de entendimento. Daí você percebe que nem os profetas sabem entender as respostas de Deus para nós, e aí entendemos porque Deus não quer que confiemos no braço da carne e em nenhum homem que queira representar Deus. Todavia, esse é o convênio nos templos: obedecer aos profetas sem duvidar de sua autoridade. Essa lei de adoção também contradiz a ideia da necessidade de poliandria, já que Joseph poderia ter se selado aos maridos daquelas mulheres como filhos dele, e não necessariamente as mulheres deles como esposas, tirando o direito dos homens de reivindicar sua própria família no reino celestial. Wilford Woodruff, em seu diário datado de 17 de outubro de 1893, descreve uma reunião com presidentes de templos para harmonizar a investidura entre os templos. Ele diz: passei 3 horas harmonizando os diferentes modos de cerimônias ao dar investiduras. Então, os templos não seguiam as mesmas cerimônias, não estavam padronizados. Por exemplo, enquanto outros templos ensinavam que Deus era nosso Pai Celestial, no templo de St. George chegou a ensinar que Deus era Adão. Podemos ver isso no diário do secretário de Brigham Young, que foi incumbido de escrever a cerimônia do templo de St. George. Como podemos ver na imagem, muitas partes foram censuradas pela igreja no diário de John Nuttall, a fim de esconder, possivelmente, pontos controversos das doutrinas incorretas ensinadas por Brigham Young. Na página 5 do diário de John Nuttall, encontramos a cerimônia do templo de St. George. Vou ler alguns trechos apenas para entendermos que Brigham Young desconhecia o próprio Deus que ele dizia representar na Terra. O trecho diz: ouvimos muito sobre Adão e Eva, como eles foram formados, e alguns pensam que ele foi feito como um adobe, e o Senhor soprou nele o fôlego da vida. Pois lemos: do pó tu és, e ao pó retornarás. Bem, ele foi feito do pó da terra, mas não desta terra. Ele foi feito da mesma forma que você e eu fomos feitos, mas de outra terra. Adão era um ser imortal quando veio à terra. Ele viveu em uma terra semelhante à nossa, recebeu o sacerdócio e suas chaves, e foi fiel em todas as coisas, e obteve sua ressurreição e exaltação, e foi coroado com glória, imortalidade e vidas eternas, e foi contado com os deuses. Por isso ele veio através de sua fidelidade, e gerou todos os espíritos que viriam a esta terra. E Eva, nossa mãe comum, que é a mãe de todos os viventes, deu à luz esses espíritos no mundo celestial. E quando esta terra foi organizada por Elohim, Jeová e Miguel, que é Adão, nosso pai comum, Adão e Eva tiveram o privilégio de continuar o trabalho de progressão. Consequentemente, vieram a esta terra e começaram o grande trabalho de formar tabernáculos para aqueles espíritos habitarem. E quando Adão e aqueles que o ajudaram completaram este reino, ou terra, ele veio trabalhar. E dormiu e esqueceu tudo e tornou-se como uma criança. O filho mais velho do pai Adão, Jesus, o Salvador, que é o herdeiro da família, é o primogênito do pai Adão, conforme está escrito:
Em sua divindade, ele voltou para o mundo espiritual e veio em espírito para Maria e ela concebeu. Pois, quando Adão e Eva terminaram seu trabalho nesta terra, eles não deitaram seus corpos no pó, mas retornaram para o mundo espiritual de onde vieram. Senti-me muito abençoado por poder associar-me com tais homens e ouvir instruções enquanto eles saboreavam da vida para mim. Percebe-se que a ideia de sentir bem, que é uma confirmação do espírito, que algo é verdadeiro, na verdade é falso, quando no tal afirma ser abençoado pelas instruções de tais homens. Em 9 de outubro de 1976, o Deseret News publicou a fala na conferência de Spencer W. Kimball, condenando a teoria de Adão-Deus. O que era uma verdade passa a ser uma teoria falsa. Teremos um vídeo sobre esse assunto específico. Kimball disse: a importância de ensinar a verdade ortodoxa do Evangelho em toda a igreja foi enfatizada pelo presidente Spencer W. Kimball durante a sessão do sacerdócio da conferência de outubro de 2011. Ele disse: esperamos que vocês, que ensinam nas diversas organizações, seja nos campos ou em nossas capelas, sempre ensinem a verdade ortodoxa. Advertimos você contra a disseminação de doutrinas que não estão de acordo com as Escrituras e que supostamente foram ensinadas por algumas das autoridades gerais de gerações passadas. Tal é, por exemplo, a teoria Adão-Deus. Denunciamos essa teoria e esperamos que todos sejam advertidos contra este e outros tipos de falsas doutrinas. Uma doutrina reconhecidamente falsa chegou a ser ensinada nos templos, como vimos, e a grande autoridade geral, que o presidente Kimball não se referiu, era o próprio profeta Brigham Young. Percebe-se que são doutrinas criadas pela mente humana e não recebidas de uma fonte divina quando, no diário de Wilford Woodruff, o profeta da igreja, ele delega o importante encargo de escrever a cerimônia de investidura a um subordinado e a seu filho. O diário registra em 14 de janeiro de 1873. Ele pediu a Brigham Young Jr., que era filho de Brigham Young, e Wilford Woodruff, que escrevessem a cerimônia da investidura do início ao fim. Em outro trecho diz: ajudamos no resto, Brigham Young Jr. e eu mesmo escrevemos uma parte da cerimônia de investidura que realizamos. Ele, Brigham Young, me disse que não havia necessidade de vestir as roupas do templo ao dar a segunda unção, assim como não havia necessidade de administrar a primeira unção ou ordenação. Ele também disse que deveríamos usar a Bíblia no jardim e a Bíblia e o livro de Mórmon na sala celestial, e adicione os convênios na sala terrestre. Um fato importante da legitimidade de Brigham Young Jr. como o apóstolo da igreja deve ser considerado. De acordo com o historiador Mórmon, na época, Todd Compton, muito referenciado pela própria igreja em seus ensaios sobre poligamia, diz o seguinte sobre as ordenações de apóstolos na época de Brigham Young. Em outras palavras, Brigham Young ordenou apóstolos Joseph e Brigham Young Jr., e depois chamou seus 3 filhos mais velhos, então com 29, 27 e 19 anos de idade, para serem conselheiros assistentes na primeira presidência. Brigham ordenou outro filho, Brigham Heber, apóstolo, algum tempo depois de 1864. Aparentemente, tornar-se apóstolo era um pré-requisito para servir como conselheiro na primeira presidência. Portanto, isso poderia ter sido uma motivação para as ordenações apostólicas. Contudo, John Willard tinha sido ordenado apóstolo cerca de 8 anos antes, pelo que a sua ordenação em 1855 foi meramente confirmada em 1864. Tudo isso foi feito sem o conhecimento das outras autoridades gerais. O presidente Joseph Fielding Smith escreveu sobre essas ordenações. Esses irmãos, Joseph A. Brigham Jr. e John W., foram ordenados em particular por Brigham Young, e essas ordenações nunca foram apresentadas à igreja, ou qualquer órgão da igreja para um voto de apoio. Mais uma vez, dada a importância dos apóstolos na sucessão, a ordenação dos 4 filhos de Brigham como apóstolos teria sido vista como potencialmente muito significativa para a história da Igreja Sud, e fornece evidências de que Brigham Young esperava ser sucedido por um de seus filhos. Dessa forma, fica evidenciado o interesse pelo poder no início da Igreja, principalmente no período de sucessão, onde houve diversas guerras de narrativas, inclusive por parte de Brigham Young, como poderemos ver em estudo específico sobre a sucessão após Joseph Smith. Algo importante que veremos agora é em relação ao juramento de vingança. Para entendermos a origem desse juramento, precisamos voltar ao período final da vida de Joseph, em que ele estava prestes a ir para a cadeia de Carthage. Em uma nota, Hosea Stowe diz que Joseph não queria que Hiram fosse para a cadeia com ele, para que Hiram, juntamente com a milícia danita, vingasse seu sangue como caso fosse morto. A nota diz: sobre o pôr do sol, o general Smith ordenou que fosse convocado um conselho composto por Hiram Smith, John P. Green, General Dunham, Coronel Markham, William W. Phelps, Willard Richards, Bispo Whitney, Newell K. Whitney, John Taylor e outros, quando o general Smith declarou que se algum dia formos levados novamente, Hiram e eu serei massacrado. Eu enviei irmão Sidney Rigdon longe. Eu quero enviar Hiram também para salvá-lo e vingar meu sangue.
Após a morte de Joseph, Allen Stout registra em seu diário, no dia 27 de junho de 1844, que decidiu vingar o sangue de Joseph e Hiram Smith, enquanto ainda restassem descendentes de seus assassinos na terra. Ele registra o seguinte: mas eu, naquele momento, decidi em minha mente que nunca deixaria escapar uma oportunidade sem aproveitamento de vingar o sangue deles sobre a cabeça dos inimigos da Igreja de Jesus Cristo. Senti como se não pudesse viver. Não sabia como me conter. E quando vejo um dos homens que os persuadiu a desistir para ser julgado, tenho vontade de cortar-lhes a garganta. E espero viver para vingar o sangue deles, e depois de seus filhos e dos filhos, até a 4ª geração, enquanto houver um descendente dos assassinos na terra. Esse é um documento datilografado que pode ser encontrado no Special Collection de Harold B. Lee, na BYU. O diário de William Clayton, em 21 de dezembro de 1845, fala sobre Heber C. Kimball fazendo o convênio de nunca descansar até vingar o assassinato de Joseph e Hiram Smith. Ele diz que, com as vestes do sacerdócio, na parte em vermelho destacada aqui, há 7 a 12 pessoas que se reúnem todos os dias para orar desde a morte de Joseph. E este povo tem sido apoiado neste princípio. Aqui está o irmão Turley, que foi libertado pelo poder de Deus e não do homem. E eu fiz convênio e nunca descansarei, nem minha posteridade depois de mim, até que aqueles homens que mataram Joseph e Hiram sejam exterminados da terra. Em 1847, McGee Van Dusen e Maria Van Dusen relatam detalhes do juramento de vingança no templo. Eles dizem: somos agora conduzidos a outra sala secreta, no centro da qual há um altar com 3 livros, a Bíblia, o livro de Mórmon e Doutrina e Convênios, ou Revelações de Joseph. Somos obrigados a nos ajoelhar neste altar, onde nos é administrado um juramento nesse sentido, que vingaremos o sangue de Joseph Smith nesta nação e ensinaremos o mesmo a nossos filhos. Eles nos dizem que a nação tem ignorado o abuso e a perseguição dos Mormons, e o assassinato do profeta em particular. Portanto, o Senhor está descontente com a nação e pretende destruí-la, e esta é a desculpa para formar esta liga ou conspiração. Também prestamos um juramento solene de que nunca divulgaremos o que aqui vemos, fazemos e concordamos, etc. Brigham Young ensina que os assassinos de Joseph irão, no futuro, submeter-se à expiação de sangue. Ele diz: em relação àqueles que perseguiram este povo, poderíamos adotar a mesma lei que eles adotaram, isto é, a mobocracia. E se algum canalha miserável vier aqui, cortem suas gargantas. Todas as pessoas disseram amém. Os hinos da época remetiam a um desejo de vingança. O hinário de 1869, hino 273, dizia: o sangue daqueles que foram mortos por vingança clama alto, nem seus gritos acenderão em vão por vingança contra os orgulhosos. O hino 284 dizia: o sangue daqueles que massacraram a mentira não implora em vão diante do seu trono. Ainda que os inimigos de Sião tenham profundos conselhos, ainda que os prendam com fortes grilhões, o Deus de Jacó não dorme. Sua vingança não dormirá por muito tempo. Testemunhas nas audiências, Reed Smoot também afirmaram os juramentos de vingança. Reed Smoot era um apóstolo da igreja que tinha ganhado as eleições como senador nos Estados Unidos. Porém, devido a acusações de que poderia ser um polígamo e ter feito juramentos secretos que sobrepunham os próprios juramentos como senador, de defender a Constituição, colocou à prova seu mandato. Os juramentos nos templos exigiam vingança ao governo americano, o que era um ato de traição ao Estado. De acordo com Annie Elliott, uma das testemunhas, afirmou o seguinte na audiência: senhor, então qual é a próxima coisa que você lembra sobre isso? Foi onde fizemos os juramentos, o que considero muito embaraçoso para mim dizê-los. Conte-nos o que você lembra. Um deles, eu me lembro. Eles me disseram para orar e nunca parar de orar para me vingar do sangue dos profetas nesta nação, e também ensiná-lo aos meus filhos e aos filhos dos filhos. Havia alguma outra obrigação? Sim, houve mais alguns. Você vai dizer o que você lembra? Senhora, pois bem, se algum dia eu revelasse alguma coisa sobre o que acontecia ali, teria que cortar minha garganta de orelha a orelha e arrancar minha língua pela raiz. Esse era um deles. O presidente: claro, testemunhe, é difícil, mas exponha à sua maneira a substância do que você lembra. Senhora, bem, foi também em um determinado lugar que se eu revelasse alguma coisa, meu peito seria aberto e meus órgãos vitais seriam arrancados. E em outro lugar, meu abdômen seria rasgado e as entranhas esguichariam. Você se lembra de alguma obrigação ou juramento de sacrifício, senhora Elliot? Sim, senhor, que deveríamos sacrificar tudo o que possuímos se fosse necessário. Para quê? Para a igreja. Em parte do relatório, concluiu-se o seguinte sobre o juramento de vingança relatado pelas testemunhas. No protesto assinado e verificado pelo juramento do Sr. Leilich, afirma-se que o Sr. Smoot prestou juramento como apóstolo da Igreja Mórmon, o que é de tal natureza que o torna incompetente para ocupar o cargo de senador. Pelo testemunho obtido, parece que o Sr. Smoot assumiu uma obrigação que é prescrita pela Igreja Mórmon e é administrada àqueles que passam por uma cerimônia conhecida, como receber a investidura. Foi testemunhado por várias testemunhas que foram interrogadas durante a investigação que uma parte desta obrigação
é expressa substancialmente nestas palavras: Você e cada um de vocês fazem convênio e prometem que orarão e nunca deixarão de orar ao Deus Todo-Poderoso para vingar o sangue dos profetas sobre esta nação, e que vocês ensinarão o mesmo a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a terceira e quarta geração. Apesar do fundamento das acusações, com exceção da poligamia, que não era vivida pelo senador Reed Smoot, ele manteve seu cargo. Porém, a igreja sofreu sanções de não poder influenciar os membros em questões políticas e separar a influência entre religião e Estado. Apesar de uma luta com o governo que durou anos, em 1927 a igreja finalmente retirou seu juramento de vingança dos templos, já que havia um entendimento que a terça e quarta geração, que era a promessa de vingança, já havia chegado em 1927. A questão que fica é a seguinte: se a terceira e quarta geração chegou em 1927, findando o juramento de vingança, por que a geração de Joseph Smith, que profetizou que Jesus Cristo viria naquela geração, ainda não terminou? Será que o juramento nos templos era inspirada por Deus ou a profecia de Smith que foi falsa? Dentro da maçonaria, também há um juramento de vingança pela morte de Hiram Abiff, que é feito da seguinte maneira: Prometemos e juramos pelo Deus vivo, sempre supremo, vingar a morte do nosso antepassado. E qualquer um de nós, que de alguma forma cometer a mais leve indiscrição, tocando no segredo de nossa ordem, sofrerá a morte e terá o seu corpo enterrado sob o trono desta ilustre Assembleia. Portanto, Deus nos proteja em nosso desígnio e nos mantenha em equidade e justiça. Amém. Apesar da igreja tentar estabelecer conexões entre a maçonaria e o Templo de Salomão, para justificar a ideia ensinada por Smith e muitos líderes do passado, que até associaram Jesus Cristo a um mestre maçom, os próprios maçons não demonstram interesse em reivindicar essa ligação. Pelo contrário, afirmam que a origem da maçonaria remonta ao final do século XVI e início do século XVII na Inglaterra. Esta origem está associada às guildas de pedreiros medievais da Europa, que utilizavam símbolos e rituais maçônicos para transmitir tradições e conhecimentos dos pedreiros medievais, além de princípios e ideais, enquanto os rituais do Templo de Salomão estão relacionados apenas ao sacrifício de animais e lavagens de purificação para a execução dos sacrifícios. Aqui vemos a fonte onde se lavavam e o local onde aconteciam os sacrifícios. Simplesmente isso. Nenhuma relação com os rituais maçônicos. Jeremy Hunnels também faz o seguinte questionamento: se a maçonaria tinha a cerimônia do templo original, mas ficou distorcida pelo tempo, por que a cerimônia Sud não se assemelha à forma antiga da maçonaria, que deveria ser a mais correta, do que a versão exata a que Joseph Smith foi exposto em março de 1842, na iniciação em Nauvoo, Illinois? O elder B.H. Roberts, na Improvement Era de 1921, abordou a conexão maçônica de Joseph Smith, afirmando que as cerimônias de investidura originaram-se de revelações divinas e antecederam suas afiliações maçônicas. Todavia, a igreja não consegue fundamentar qualquer ritual criado por Joseph semelhante à maçonaria antes de se tornar um mestre maçom. B.H. Roberts disse: Maçonaria e mormonismo. Uma pergunta foi recebida recentemente pelo elder B.H. Roberts relativa à conexão do profeta Joseph Smith com a maçonaria e sua conexão com as cerimônias do templo e aos ritos de investidura que foram copiados da maçonaria, etc. Em resposta a isso, o elder Roberts apresentou a seguinte explicação, que, acreditamos, responderá adequadamente às perguntas frequentes que surgem na Improvement Era a respeito deles. Em relação à ligação do profeta com a maçonaria e sua ligação com as cerimônias do templo e os ritos de investidura tendo sido copiados da maçonaria, etc., que são os temas da sua investigação, eu respeitosamente apresentaria o seguinte: embora não haja dúvida da conexão com a maçonaria em Nauvoo, e que, mais ou menos na mesma época de sua primeira conexão com a maçonaria, ele também introduziu as cerimônias de investidura, nomeadamente em 4 de maio de 1842, a evidência, a meu ver, é muito clara de que o seu conhecimento das cerimônias de investidura precedeu o seu contato com a maçonaria. Acredito que o início da revelação de Deus a ele sobre as cerimônias de investidura começou com a posse do livro de Abraão, na forma de um manuscrito de papiro egípcio, cujos facsímiles podem ser encontrados em History of the Church, volume 4, páginas 520 e 523, obra editada por mim. O profeta tomou conhecimento deste livro de Abraão pela primeira vez em 3 de julho de 1835, e o registro foi comprado pouco depois pelos santos de Kirtland. Um exame cuidadoso do facsímile número 2 do livro de Abraão e da tradução meio enigmática do profeta que o acompanha, mostra claramente que os sinais e figuras neles se referem a assuntos relativos às grandes palavras-chave do sacerdócio, com a afirmação de que alguns dos escritos não podem ser revelados ao mundo, mas devem ser encontrados no templo sagrado de Deus. Cerca de 9 dos números do facsímile são mencionados, com a promessa de que serão dados no devido tempo do Senhor, todos os quais, sem dúvida, se referem aos mistérios sagrados de nossas ordenanças do templo. E tudo isso de 5 a 7 anos antes do contato do profeta com a maçonaria. Então, de acordo com o B.H. Roberts, o que precedeu as revelações dos rituais maçônicos foi o facsímile 2 do livro de Abraão,
que não fala nada sobre qualquer ritual maçônico, mas revela muito da origem das cerimônias. Quando analisamos o item 8 do facsímile, conforme dito por B.H. Roberts, diz que contém escritos que não podem ser revelados ao mundo, mas que se encontram no Templo Santo de Deus. Porém, esses facsímiles, como vimos no vídeo da tradução do livro de Abraão, já foram identificados por não ter sido de origem abraâmica, mas de muitos séculos depois, e foram traduzidos por egiptólogos que informaram ter sido um verdadeiro equívoco de Joseph como tradutor, uma verdadeira fraude. O significado do item 8, na verdade, significa conceda a alma de Osíris Sheshonq possa viver, um deus pagão tão similar aos rituais pagãos encontrados nos templos Sud. Nos vemos no próximo vídeo.